lá vamos nós, com trilha sonora de André Abujanra e presença aqui de Mônica de Bolle, direto dos Estados Unidos. Me perdoem, eu estou embasbacado com esse dia aqui, é muito chique, pô. Mônica, com essa trilha, sua presença, essa roça aqui se sente muito mais cosmopolita, tá? Obrigado. Mesmo. Eu que agradeço. Eu adoro estar aqui no programa de vocês. Vamos lá. Mônica, eu quero saber o que está rolando aí na política dos Estados Unidos, porque vai ter o primeiro debate, né? Quero ouvir a Mônica a respeito. Antes disso, eu tenho um trechinho aqui da AFP, que comenta aí esse primeiro debate que está marcado, acho que para o finalzinho de junho. Vamos ver que dia. Joe Biden e Donald Trump dizem estar prontos para debater. O presidente dos Estados Unidos propôs nesta quarta-feira 2 encontros presenciais ao antecessor e rival nas eleições de novembro. Donald Trump perdeu 2 debates comigo em 2020 e não apareceu para o debate desde então. Agora ele age como se quisesse debater de novo. Faça meu dia, meu amigo. Faço isso até 2 vezes. Escolha as datas, Donald, e eu sei que você está livre às quartas-feiras. Trump respondeu imediatamente ao desafio, afirmando em sua plataforma Truth Social que está pronto e ansioso para enfrentar Biden. A CNN anunciou que o primeiro debate vai ser realizado em 27 de junho, em sua sede em Atlanta, sem público presente no estúdio. E aí, eu vou lembrar aqui de uma conversa que eu vi da Mônica de Bolle lá no UOL, acho que estava o Toledo, estava o Kennedy Alencar, e o pessoal estava discutindo ali o que conta na eleição dos Estados Unidos desse ano. Aí vem aquela frase famosa, né? É economia, seu idiota, né? Teria sido de um assessor do Clinton e tal. E a Mônica pontua que não, tem outros tópicos igualmente importantes, e aí eu acho que vai resvalar na questão do pânico moral, tenho certeza. Ô, Mônica, o que conta para essa eleição aí? Me diz. Olha, tem vários elementos que contam. Claro que a frase do James Carville, né, o assessor do Clinton, que falou, it's the economy stupid, a economia é estúpido. Isso continua valendo, não é que isso tenha perdido o valor de jeito nenhum. Existe aqui uma impressão de que, embora a economia norte-americana esteja muito bem, o fato é que durante os anos Biden, né, a inflação foi mais alta do que nos anos Trump. As pessoas olham muito para isso, porque isso é coisa que impacta no bolso. Disso nós entendemos muito bem no Brasil. Então, esse é um elemento. E outro elemento são as taxas de juros. Por conta... a sociedade norte-americana, de um modo geral, se endivida para qualquer coisa. Então, o fato de os juros terem sido elevados pelo Banco Central norte-americano, pelo Fed, ao longo desses últimos tempos, para combater justamente a inflação mais alta, isso daí tem gerado um efeito um pouco negativo na cabeça do eleitorado, que não teve a mesma coisa nos anos Trump, não teve inflação alta nos anos Trump, portanto, não teve necessidade de elevar as taxas de juros. Então, para quem está endividado aqui, muitas famílias estão endividadas, praticamente todas, na realidade, esse aqui é um país que funciona com endividamento alto, taxas de juros altas impactam, de novo, o bolso dos eleitores. Então, tem um descontentamento, tem uma certa insatisfação com a economia por conta desses 2 fatores, inflação e juros, quando se compara com o que aconteceu durante o mandato do Trump. Mas, para além disso, tem várias outras questões que estão na pauta. E talvez a mais importante de todas elas, talvez não, a mais importante de todas elas, é algo que é difícil alguém no Brasil com a cabeça formatada nos moldes brasileiros, é difícil entender essa questão, mas ela é uma questão extremamente importante aqui. E é a questão do aborto. O aborto aqui nos Estados Unidos era legal, era permitido, inclusive havia sido aceito pela Suprema Corte lá atrás, e depois que o Trump indicou, e eles estão lá na Suprema Corte hoje, uma porção de ministros, né, da Suprema Corte que são mais conservadores, houve o que
o que os conservadores aqui nos Estados Unidos queriam que acontecesse. Houve uma reversão da lei baseada no caso Roe v. Wade, que foi essa decisão aí que tornou o aborto legal. Houve uma reversão disso e hoje está nas mãos dos estados. Não mais existe uma lei federal que garanta o aborto e está nas mãos dos estados decidirem as políticas de aborto que vão entrar em vigor nas suas diferentes localidades. A Flórida, por exemplo, há algumas semanas, na Flórida entrou em vigor uma lei que não permite mais o aborto depois de 6 semanas de gestação, o que é praticamente equivalente a banir o aborto, ponto, porque muitas mulheres não sabem depois de 6 semanas se estão ou não estão grávidas, não dá para saber. Eu própria, que passei por 2, tenho 2 filhos adultos já, só fui saber que estava grávida lá muito depois, lá para 8, 9 semanas de gestação. Então, 6 semanas, você restringir o aborto a essas 6 semanas essencialmente você não permitir, em muitos casos, que ele aconteça. O que é um problema, um problema não só de saúde pública, mas é um problema, é algo que impacta de grande forma as pessoas diretamente atingidas, e vamos lá, são as mulheres, então metade ou um pouco mais da metade da população impacta diretamente as mulheres e o que as mulheres podem ou não fazer com seus corpos. A questão do aborto aqui nos Estados Unidos, só para que as pessoas no Brasil compreendam, ela é uma questão que já estava muito bem aceita na sociedade. É claro que existem os movimentos pró-vida e tal, e outros movimentos anti-aborto na sociedade americana, mas, como mostram N pesquisas de opinião, o aborto aqui é um assunto mais ou menos, ou pelo menos que estava mais ou menos resolvido entre a população. As pessoas, de um modo geral, apoiam o aborto, porque entendem essas consequências. Então, essa reversão que aconteceu aqui, para a cabeça das pessoas aqui nos Estados Unidos, para a cabeça norte-americana, que de novo é diferente da cabeça brasileira, o que aconteceu foi uma remoção de um direito. O aborto era tido como um direito que as pessoas haviam adquirido. E o que aconteceu com esse julgamento que reverteu o Roe v. Wade foi que um direito foi retirado das pessoas. E essa questão de retirada de direitos, ela ganha contornos políticos muito fortes. Tanto que os republicanos, em eleições locais, quando os democratas conseguem mobilizar sua base em torno da questão do aborto, os republicanos têm tido derrotas expressivas, inclusive derrotas nas eleições para o próprio Congresso norte-americano. Então, assim, a questão do aborto, ela é uma das pautas mais importantes nessas eleições e que vai estar presente num debate entre Trump e Biden, porque, afinal de contas, foi o Trump quem indicou para a Suprema Corte esses ministros que reverteram o Roe v. Wade. Então, essa é uma questão de extrema importância. Há outras questões de extrema importância pautando o debate, mas uma que eu acho que ganha uma relevância extrema quando analisada no Brasil e que não tem tanta relevância assim quando você olha para o contexto doméstico e para o que está acontecendo entre o eleitorado norte-americano, é a questão do conflito no Oriente Médio. Eu já vi muitos analistas no Brasil olhando para cá e dizendo assim, essa política do Biden de estar mais próximo a Israel e ter dado apoio a Israel no conflito do Oriente Médio, isso daí vai prejudicá-lo muito nas eleições. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. O eleitorado norte-americano, como qualquer eleitorado na realidade, não se orienta muito por política externa. Então, por mais que o conflito no Oriente Médio tenha gerado protestos em várias universidades aqui nos Estados Unidos,
tenha gerado e continue a gerar um ruído enorme entre pessoas, né, em diversos ambientes diferentes, essa não é uma questão tão importante assim numa eleição presidencial, porque os assuntos domésticos tendem a predominar. O conflito no Oriente Médio é uma questão de política externa, não é uma questão de política doméstica. Então, o que move o eleitorado, de um modo geral, é política doméstica e não política externa. Isso não é dizer que o conflito não vai ter algum efeito, e um efeito maior sobre os democratas do que sobre os republicanos, que estão todos unidos em torno de uma visão comum a respeito do conflito Israel-Gaza. Mas, em termos dos democratas, há divisões expressivas que podem ter algum impacto, mas não é o impacto que muitos analistas no Brasil imaginam que possa ser. Muito obrigado, Mônica de Bolle. Se eu entendi direito aí o resumo, então é miséria e aborto. É por aí? Na Miséria essência e é isso. aborto. Tem a questão, Mônica, não sei se isso conta, da idade do Biden também, ou isso é só meme e menos com uma Não, menor não é só importância meme. eleitoral? Não é só meme. A questão da idade do Biden, e mais do que a idade do Biden, a forma como o Biden tem se apresentado, o Biden não tem passado muita confiança de que ele é alguém que possa conduzir, que esteja em condições de conduzir o país por mais 4 anos. Então, tem muita gente, e isso vale para muitos democratas e muitos eleitores independentes, ou seja, aqueles que não se associam nem com o Partido Democrata, nem com o Partido Republicano, que têm dúvidas sobre a capacidade do Biden de gerir esse país por mais 4 anos. E é uma dúvida ponderável essa, porque, de fato, quando a gente observa assim, algumas manifestações do Biden, a gente vê que ele não é o mesmo Biden que ele já foi. Assim. E como ele tem um histórico muito longo na política americana, como ele foi senador durante muito tempo, é visível o contraste entre o Biden de hoje e o Biden de outrora. Assim, é visível. E, portanto, essa daí é uma questão relevante. Eu até diria o seguinte, que fosse outro o candidato democrata, a gente não estaria nem falando sobre a possibilidade do Trump voltar. Né? Essa possibilidade sequer existiria, eu acho, diante das circunstâncias do país e de como as coisas estão colocadas nesse momento. A chance do Trump voltar existe porque o oponente dele é o Biden. Perfeito. Mais claro que isso é impossível. Mônica, me veio agora a lembrança de uma fala do Silvio Almeida, muito anterior à chegada dele ao ministério, creio que seja de 2017, numa palestra, né? E lá ele falava sobre uma certa decadência, assim, desse modelo da democracia liberal. E ele disse que o Obama teria sido o último suspiro desse modelo. E de lá para cá, parece que todo mundo olha para ele assim com descrença, com desalento, né? E o exemplo dos Estados Unidos, eu acho que é o que mais norteia essa percepção. Você vê dessa forma também? O Obama foi a última figura que fez esse modelo parecer cool, descolado, moderno, uma novidade. Será que é por aí mesmo? Tem uma fadiga disso, assim? Parece que todo mundo é antissistema hoje em dia, para um lado ou para o outro, sabe? Olha, eu acho que a fadiga ela é real, a fadiga é real. Então, os movimentos anti-globalização, anti-comércio internacional, anticentrismo, acho que é a melhor forma de colocar. Anticentrismo. Então, essa atração que as pessoas têm demonstrado e que os eleitorados de vários países, aliás, têm demonstrado para os extremos do espectro ideológico e do espectro político, isso daí é real e isso daí é algo que está já conosco há muito tempo. Então, eu concordo em parte com o Silvio na análise que ele faz dessa situação. Eu digo em parte porque eu acho que precede muito o Obama. O Obama apareceu, sim, como uma novidade, trouxe, né, eu me lembro muito da
da primeira eleição, né? Então, quando ele venceu realmente, quando ele derrotou o McCain nas eleições de 2007, ou 2008, desculpe, nas eleições de 2008, ele trouxe consigo, ele veio com ele essa esperança de grandes mudanças nos Estados Unidos. Então, que ele seria a pessoa que traria imensas mudanças e que fomentaria aquelas que já estavam em curso na sociedade norte-americana. Mas o Obama, na realidade, não foi assim. O Obama foi um presidente que, no seu primeiro mandato, teve que resolver uma crise catastrófica financeira e passou os primeiros 4 anos essencialmente envolvido nisso e tentando colocar os Estados Unidos novamente com os 2 pés no chão, né, depois do que havia ocorrido no final de 2008 com a crise. E o segundo mandato do Obama, na verdade, foi um mandato, em alguns aspectos, nada esperançoso. Então, por exemplo, na questão imigratória, né, esse é outro fator muito relevante nas eleições, eu não o mencionei, mas o menciono agora. Esse é outro fator de extrema importância nas eleições desse ano, né? Então, as questões todas relativas à imigração são de extrema importância. Os democratas têm um posicionamento, os republicanos têm outro. Hoje em dia, esses posicionamentos eles já não estão mais nem tão distantes assim. Só no discurso que eles são diferentes, mas na prática, quando a gente olha, por exemplo, dados de deportação, dados de como imigrantes, entre aspas, ilegais, ou aqueles que não têm a documentação correta, como que esses imigrantes são tratados e o que acontece com eles. Quando a gente pensa na questão dos refugiados, por exemplo, que é algo que vem atingindo os Estados Unidos e os países europeus, por exemplo, há tanto tempo, os democratas e os republicanos não estão muito distantes nas políticas que eles adotam na prática. E isso já era visível no Obama. Assim, o governo Obama foi um dos governos, principalmente no segundo mandato, foi um dos governos que teve a maior taxa, ou a mais alta taxa de deportação desde bem antes. Assim, o Bush, por exemplo, deportou muito menos gente do que o Obama. Então, em vários aspectos, o Obama, no final das contas, não foi o sopro de esperança que as pessoas imaginavam que ele seria, e ele se alinhou muito a certos discursos que fomentaram uma parte desse anticentrismo e desses extremismos assim que a gente hoje percebe. Ele foi um bom presidente, mas ele é um presidente controvertido por razões concretas. Assim. Há razões concretas para olhar para o legado do Obama e já enxergar no legado do Obama o que já vinha de antes. Então, o que eu falava a respeito desse movimento todo que polarizou o mundo, né? Esses movimentos de polarização, eles já estavam em curso antes do Obama se tornar presidente. Então, na verdade, eu acho que o último período, né, em que o mundo olhou para si e quis ser um mundo mais cooperativo, mais integrado, mais globalizado no bom sentido e tudo mais, isso foi nos anos 90. Isso foi nos anos pós-queda do Muro de Berlim. E talvez tenha durado uma década, um pouquinho mais do que uma década, mas não foi muito mais do que isso. Então, isso é dizer que, na verdade, toda essa movimentação que a gente está vendo de polarização, ela já está conosco desde o início dos anos 2000. Eu acho que, portanto, precede Obama. Eu vejo assim. Como é gostoso falar com gente bem informada. Esse tópico eu queria estender mais, mas eu tenho que ir para o próximo. Esse tópico é muito bom. Eu queria poder estender mais, mas temos que ir para o próximo, que vai ser segurança alimentar.
Vamos para um breve intervalo e a gente já volta aqui com Mônica de Bolle. Mônica, obrigado por estar com a gente hoje, tá bom? Mesmo. Muito, muito obrigada. Até já!